Estamos iniciando mais um programa de diálogo sobre a vida, em que eu, Eduardo e o Marcos Rezende dialogamos sobre os ensinamentos dessa grande personalidade, desse grande investigador que foi Jiddu Krishnamurti, que foi uma grande inspiração em nossas vidas e continua sendo. E hoje o assunto escolhido, o tema escolhido, foi livre-arbítrio e desejo, um tema que eu acho bastante significativo, porque as pessoas entendem que são livres para fazer o que quiser, que podem escolher como vão levar as suas vidas, que são senhores do seu destino. Mas as coisas são um pouco mais complicadas, porque entra o desejo, né? A questão do desejo sempre é algo que nós temos que considerar quando nós falamos em livre-arbítrio. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse relacionamento. Será que existe livre-arbítrio enquanto existe desejo? Então, esse tema do livre-arbítrio é sempre algo fascinante. Existe uma percepção que, eu diria até que é generalizada, que nós podemos fazer o que nós queremos. Por exemplo, nós podemos escolher se nós vamos ficar em casa ou se nós vamos sair. Nós podemos escolher se vamos comprar uma calça marrom ou uma calça preta. Nós podemos escolher se vamos a um restaurante ou vamos jantar em casa. Então, esse tipo de escolha que nós temos continuamente na nossa vida traz uma percepção e, às vezes, até uma convicção de que nós temos um certo domínio sobre o que é que ocorre em nossas vidas. Isso é comumente chamado de livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de nós decidirmos o que é melhor para nós e o que é que nós vamos fazer. Nós pensamos alguma coisa, vou fazer aquilo, em vez daquilo, eu vou lá e faço. Então, isso é considerado livre-arbítrio. Mas essa é uma maneira, eu diria assim, simplista de ver a questão da escolha e do livre-arbítrio. E o Krishnamurti ele faz uma colocação que é extremamente pertinente, que eu trago para vocês, para nós refletirmos em conjunto. Existe realmente um livre-arbítrio quando você está preso ao desejo, quando você está vinculado a uma série de condicionamentos, ou o que você considera livre-arbítrio é aquilo que os seus condicionamentos e os seus desejos estão demandando, estão impelindo, estão até exigindo que você faça. Então, Marco, vamos então começar esse nosso bate-bola? Vamos lá, vamos lá. Realmente o desejo faz parte da vida humana, não é? A gente, desde o desejo mais simples de tomar água, até aqueles desejos mais difíceis, mais complexos, de se formar, de ter uma profissão, de conquistar uma bela casa, de conquistar aquela garota. O desejo ele é inerente à vida humana, né? Ele é muito presente na vida humana. Mas, ao mesmo tempo, como você colocou aí, ele é um tanto quanto escravizante, né? Quanto menos a gente percebe ele, mais escravos nós somos dele, né? E, no fundo, as pessoas vivem correndo atrás de coisas e de uma forma até insaciável, né? A gente vê que a vida humana é sempre assim, objetivos para o futuro, e as pessoas estão correndo atrás daqueles objetivos, e quando elas alcançam aqueles objetivos, elas têm uma satisfação, aquele bem-estar, porque naquele instante ela está sem desejos, mas logo em seguida ela lança algum outro e ela continua desejosa do mesmo modo, né? Então a gente está sempre correndo, desde o garotinho que quer ganhar uma bicicleta,
do outro que quer passar no vestibular. A vida é uma sequência de desejos que vão sendo colocados sempre como algo na frente e as pessoas correndo atrás dessas projeções, né? Então, a questão que vem aí é, primeiro, podemos ser livres do desejo, porque quando a pessoa quer se livrar do desejo, isso também é uma forma de desejo, né? Eu não quero ter desejo. O desejo está ali, pressionando, presente. Não, não quero ter desejo. Aí cria uma contradição tremenda, né? O emocional quer uma coisa, o mental quer outra, e fica aquela tortura, né? Então, essa pergunta eu acho que é cabível. É possível ser livre do desejo? Como é que seria isso? E esse livre-arbítrio que você está colocando aí, porque o Krishnamurti fala uma coisa assim, viver sem escolha. Nas coisas práticas, você tem que fazer escolha o tempo todo. É que nem você falou, vai comprar uma calça marrom ou de outra cor, né? Você vai fazendo escolhas nas coisas práticas. Mas será que no fluir da vida, nos relacionamentos, as pessoas dos relacionamentos viram mercadoria, né? A gente, eu não quero essa, quero essa. Fica nessa coisa do desejo, isso é bem complicado, né, Edu? Então, vamos lá. Fala aí você um pouquinho. Eu gostaria de trazer uma questão que está correlata com essa que você colocou, que é o Krishnamurti indaga também. Existe alguma ação que é feita que não seja fruto do desejo? Ou seja, é possível você agir de uma maneira que não seja apenas uma resposta a algum desejo? Haveria uma ação sem preocupação com os frutos que dela possam advir? Não é? Porque isso aí tem a ver também com a questão do livre-arbítrio, né? É um questionamento importante. Aquela ação pura, né? Aquela ação na inação, como está colocado no Bhagavad Gita, será que isso aí é só uma teoria? Ou é possível você agir de uma forma em que o desejo não tenha nenhuma participação? Que uma das colocações que as pessoas se fazem, bom, se eu não tiver desejo, a minha vida vai ser amorfa. Eu não vou querer nada, então eu vou ficar numa vida sem nenhuma motivação, sem chegar a lugar nenhum, porque eu não estou desejando nada, então eu vou ficar parado. Esse é o raciocínio mais imediato que as pessoas fazem, né? Então, essa é uma questão importante. Como seria uma vida em que as ações não fossem calcadas no desejo? Pois é, Edu. Esse é um tema profundo e é um tema que está na vida de todo mundo, né? Não dá para a gente fingir que não tem o desejo. Eu, assim, vejo que em muitos ensinamentos espiritualistas, o desejo é colocado como uma coisa não espiritual, vamos dizer assim, né? Eu lembro daquela passagem do Buda, acho que a gente já comentou em alguma dessas reuniões, em que perguntaram a ele qual era a causa do sofrimento. E ele disse que a causa do sofrimento era o desejo. Não, se não houvesse desejo, não haveria sofrimento. Então, toda vez que a gente sofre, é porque alguma coisa não é do jeito que a gente queria, né? O sofrimento é o próprio querer. Todo tipo de sofrimento, desde uma coisa que você não conseguiu, alguma coisa que você perdeu, até uma pessoa que morreu, né? O sofrimento é o querer a continuidade que aquela pessoa ainda estivesse presente. Esse querer é o sofrimento, né? Ou você tinha uma condição social que depois você não tem, você sofre porque queria manter. Então, é sempre o pensamento com a coisa da continuidade que gera o desejo, que, por sua vez, também é sofrimento. Mas, ainda que eu concorde com o Buda, que a raiz do sofrimento é o desejo, eu vejo assim que não dá para ser simplista e dizer não vai ter, não vai ter, né? Eu acho que o grande problema não é nem o desejo.
O grande problema é o apego à satisfação do desejo. O apego é o problema, né? Por quê? Quando você é desapegado da satisfação do desejo, o desejo é energia de movimento. Ele é, como eu digo, que ele é a gasolina que move o carro, né? Se não houver gasolina, o carro não anda, muitas vezes. Agora, o que você está colocando é: pode haver uma ação que não é vegetativa, é uma ação viva, que esteja acima do desejo. Eu vejo que, havendo esse desprendimento, esse desapego em relação à satisfação do desejo, a energia do desejo ela vai sendo trazida para um nível mais elevado e mais sutil, em que ela fica até mais poderosa, mas ela é harmônica, né? Quando existe o apego à satisfação do desejo, é que ela fica aquela coisa tensa, pessoal, às vezes doentia, né? Eu quero de qualquer jeito, aí vira uma obsessão, né? Então tem muitos níveis de desejo, né? Basta você compreender o funcionamento dele e perceber que algumas coisas vão acontecer como você quer e outras não, e aceitar esse fluxo natural da vida em que você age, mas age de uma forma desapegada, não é? Aí você vai ver que pode haver esse tipo de ação que você está falando. Olha só, Marcos, o Krishnamurti coloca de uma forma muito interessante essa questão que você está levantando. Ele diz o seguinte: como é que o desejo surge? Ele surge a partir da sensação, não é? Você olha uma bela paisagem, se olha um lago bonito, um pôr do sol, com as folhas à volta balançando, com reflexo do sol no final da tarde, criando uma série de cores no lago, as pequenas ondulações, enfim, aquele conjunto todo é algo muito belo e algo que traz uma sensação prazerosa, né? E o Krishnamurti diz o seguinte: não há nada errado com você sentir prazer em ver uma coisa bonita, seja uma paisagem bonita, um sorriso de uma criança, a beleza de uma flor, a beleza de um homem ou de uma mulher. Isso é algo perfeitamente natural. Aquele sentido de apreciação, de você olhar, ver e usufruir daquela sensação que é agradável, não é? O problema surge quando o pensamento entra e diz: esse lago é tão bonito, eu quero, o até coloca dessa maneira, né? Eu quero construir uma casa nesse lago, porque eu quero ter sempre a vista do lago. E mais ainda, eu quero que esse lago seja meu, né? Aí entrou o desejo, entrou aquela percepção pura, aquela apreciação, que é uma coisa muito bela e não é nada censurável, pelo contrário, você apreciar o belo, apreciar uma obra de arte, é algo perfeitamente natural. Mas aí o pensamento entra e quer se apossar, vamos dizer assim, daquela experiência. O que acontece? Essa experiência passa a fazer parte do nosso conteúdo na memória. Quer dizer, uma experiência que poderia ter sido apenas uma experiência prazerosa e terminado, quando o pensamento entra, ele diz: não, eu quero que isso aí se torne contínuo, eu quero continuar a ter essa experiência porque ela foi muito boa, então eu quero repeti-la, eu quero trazer pessoas queridas aqui para poder apreciar esse lago comigo. Aí, essa apropriação pelo pensamento da experiência, no sentido de se identificar com a experiência, isso é que gera o problema, porque aí essa identificação armazena na memória a experiência
e aí entro para tentar repeti-la, né? E em alguns casos, como eu quero comprar essa terra para poder olhar sempre para esse lago. Aí começa assim, a questão da posse também, que está associado ao ter, ao desejo, ao eu, né? Porque sempre o pensamento, nós já falamos antes, né? Sempre o pensamento está associado ao eu, né? Quem pensa é o eu, é o centro desse ser que está observando. Enquanto a observação pura, não há centro, há apenas ação. Mas quando acaba a observação pura e o pensamento entra, e aí sim pode ocorrer o problema. Quando ele busca a repetição, ele armazena, ele se identifica, e aí você não consegue repetir, aí surge o sofrimento. Por isso que se diz que a sensação de prazer, de repetição do prazer, é associada ao sofrimento, porque nem sempre você consegue repetir aquela sensação. E geralmente, quando há apego a alguma coisa, como você falou, há sofrimento, porque quando você não tem aquilo que você idealizou para ser seu, vamos dizer assim, né? Você está pegado àquela coisa, o resultado de alguma coisa que você esperava que acontecesse, aí surge o sofrimento, surge também o medo de perder aquilo que você se apossou, né? Medo de perder uma pessoa, medo de perder o dinheiro que você ganhou, medo de perder uma propriedade, medo de o poder que você acumulou, seja na política ou em qualquer departamento da vida. Então, é uma questão muito delicada, essa questão do desejo e da ação. E você conseguir superar essa identificação com as coisas e criar expectativas, querer repetir os prazeres, isso gera sofrimento inevitavelmente. Então, a questão que se coloca, né, Marcos? Será que nós podemos observar quando esse processo está ocorrendo? Aprender da experiência. Edu, vou chamar o nosso amigo para conversa, pode ser? Vamos lá. Uma pergunta que foi feita ao Krishnamurti. Todas as nossas tribulações parecem provir do desejo, mas podemos ficar livres do desejo? Aí o Krishnamurti responde: que é desejo? E por que separamos o desejo da mente? Temos de compreender o que é o desejo, em vez de perguntar como livrar-nos do desejo, ou perguntar se o desejo é produto da mente. Como nasce o desejo? Como se origina? Pode-se dizer com segurança que ele nasce do perceber ou ver, do contato, da sensação, depois o desejo. Primeiro você vê um automóvel, depois vem o contato, a sensação, e, por fim, o desejo de possuir o carro, conduzi-lo. A seguir, ao você procurar adquirir o carro, que é a manifestação do desejo, há conflito, há dor, sofrimento, alegria, e cada um deseja manter o prazer e livrar-se da dor. Queremos reter o prazer e livrar-nos da dor. Mas é o desejo que cria as duas coisas. O desejo que nasce da percepção, contato e sensação está identificado com aquele eu que deseja apegar-se ao que é agradável e afastar de si o que é doloroso. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco desse nosso programa. Fique conosco, nós já voltamos daqui a pouco. Dando sequência ao programa Diálogos sobre a Vida, em que nós debatemos aspectos da obra de Jiddu Krishnamurti. Eu e Eduardo hoje estamos falando sobre
livre-arbítrio e desejo. Então, veja só, desejo e medo são a mesma coisa, né? Porque desejo é o que eu quero, o medo é o que eu não quero. Agora, não querer é uma forma de querer também, é uma resistência, né? Um eu quero atrair, o outro eu quero rejeitar, mas ambos são quereres. Diz ele aqui, o desejo cria contradição, e a mente que é vigilante, muito ou pouco, não gosta de viver em contradição, e por isso tenta livrar-se do desejo. Mas se a mente puder compreender o desejo sem tentar afastá-lo de si, se puder conhecer todo o campo do desejo, sem rejeitar, nem escolher, nem condenar, ver-se-á então que a mente é desejo, não está separada do desejo. Se compreender realmente isso, a mente se tornará muito tranquila. Os desejos surgirão, mas não terão mais poder de choque, já não terão muita significação. Eis porque é importante compreendamos no seu todo o processo do desejo, processo em que quase todos nós estamos aprisionados. Então, Edu, eu acho que ele está confirmando que o desejo é inerente à natureza humana. Agora, ele pode ser mais sutil ou mais carregado, né? Ele pode ser mais livre, quando você é desapegado da satisfação dele, ou ele pode ser tremendamente obcecado, doentio, passional, né? Então, depende de você observar a sua própria natureza, o seu próprio eu, ver que muitas vezes o desejo é uma forma de preenchimento. A gente, para fugir do vazio existencial, a gente está sempre se preenchendo com desejos para dar significado à nossa vida, né? Na medida em que a gente percebe esse processo e percebe que é um processo quase que cego, né? Inconsciente, né? Você tem que estar sempre correndo atrás de alguma coisa para a tua vida ter sentido, né? Aí você vai descobrir que, ainda que você continue se movimentando, vamos dizer assim, quanto menos apegado você tiver, mais liberdade você vai ter. E quanto mais liberdade você tiver, mais você vai poder avançar, vai poder aprofundar, vai poder abrir novos horizontes, vai poder conquistar, não no sentido material, mas no sentido de descobrir, no sentido de desbravar, no sentido de abrir frentes, vamos dizer assim, né? Porque a vida é movimento, a consciência é movimento, né? O aprender é infinito. Então, quando você é desapegado do desejo, você está aprendendo com o desejo. Ele flui com uma naturalidade, até com uma beleza. Mas quando você é apegado, quando você quer possuir, você quer ter, reter, aí ele vira aquela coisa problemática, contraditória, que é fruto de um pensamento fixo, um pensamento muito obstinado, muitas vezes, né, Edu? Pois é. Você vê, por exemplo, você estava dizendo que o desejo traz uma série de problemas, não é? Quando a pessoa está com aquele desejo que é quase uma obsessão. Então, a pergunta que se coloca é a seguinte: vamos dar um caso assim bem prático. Vamos dizer que você é magoado, né? Alguma coisa aconteceu no seu relacionamento com alguém e você ficou magoado. Por que você carrega essa mágoa, né? Porque pela lógica, se a sua ação fosse inteligente, você não carregaria a mágoa, porque você sabe que a mágoa vai trazer problemas. Se você está magoado, você vai se relacionar com a pessoa de uma maneira diferente. Você não vai se relacionar naturalmente com aquela pessoa que te magoou. Você vai, né, fechar a cara para ela e, eventualmente, até querer vingança ou querer, de alguma forma, ir afora.
ou talvez até fugir daquela pessoa para que esse desconforto, essa mágoa não se intensifique. Mas a mágoa está dentro de você. Então, por que que as pessoas, quando percebem, logo no primeiro momento que elas são magoadas, por que que elas carregam uma mágoa? Sabendo que isso aí vai trazer problemas. E é inevitável. Se você está magoado, você vai sofrer, inevitavelmente. Então, será que seria possível nós, diante de uma situação que nós percebemos, estou magoado, você vê que isso não vai levar a nada, que isso é uma resposta dos seus condicionamentos, alguma coisa em relação à sua imagem que foi mexida, a imagem que você tem de você mesmo, que foi de alguma forma prejudicada. Até que ponto que você tem capacidade ou não para interromper esse processo de dar continuidade à mágoa, sabendo que isso não vai levar a nada, né? Porque esse assim, é o contraponto, é o oposto do desejo, é você ter uma mágoa, né? E a mágoa é similar ao desejo, porque faz com que você altere as suas ações, altere o seu relacionamento com as pessoas e com a vida. Você não tem a mesma alegria de viver. Você, mesmo para a pessoa, não tem nada a ver com aquilo que aconteceu, que te deixou magoado, você não é o mesmo. Você fica mais carrancudo, mais chateado, isso até. Então, será que é possível viver sem essa mágoa? Pois é, Edu, a gente só se magoa se quiser, né? Se a gente. Ninguém é capaz de magoar a gente, só nós mesmos, né? Você pode dizer um monte de desaforo para alguém, a pessoa dizer, ó, não sou nada disso, não é comigo, não estou sabendo de nada disso. Às vezes você não quer magoar, você fala uma coisa, a pessoa fica toda ofendida, né? Então, só a própria pessoa pode se magoar. Eu queria ler uma última citação aqui do Krishnamurti sobre o tema do desejo, que eu achei bem significativo. E aqui ele foi duro. Ele fala assim: o desejo é a raiz de toda ignorância, toda aflição. E não é possível libertar-nos da ignorância e da aflição, a não ser com o abandono do desejo. Aí volta aquela pergunta: como que eu vou me livrar dele? Diz ele: não o podemos afastar com a simples vontade, porque a vontade é parte do desejo. Não o podemos afastar com a negação, porque essa é resultado dos opostos. Só é possível dissolver o desejo com a percepção de suas múltiplas formas e expressões, mediante observação e compreensão tolerantes. Podemos transcendê-lo. Na chama da compreensão, consome-se o desejo. Olha que linda essa frase. Na chama da compreensão, consome-se o desejo. Então, Muito bonito. muito bonito, né? Então, na verdade, Lindo a isso. questão não é você lutar contra o desejo, querer se livrar do desejo, negar o desejo, né? Você tem que fluir com ele. Você tem que fluir e aceitar que algumas vezes ele vai ser satisfeito ou não. Quando você age assim, você aceita a sabedoria do fluxo da vida, que ela é sempre mais inteligente do que você. A vida põe e tira as circunstâncias na sua frente. É que nem se você estivesse num rio, num botezinho, né? Aí você pode remar um pouco, remar para um lado, remar para o outro. O seu poder de remar é limitado diante daquele fluxo, daquele rio gigante. O desejo é mais ou menos isso. Você pode puxar um pouquinho para aqui, você pode puxar um pouquinho para lá, mas se você estiver tendo que forçar alguma coisa, esse forçar, ele já contraria
a sabedoria da vida, esse fluxo, né? Então, compreender... Seria remar contra a corrente, né? Exatamente, exatamente. Então, compreender a natureza do desejo e aceitar o fluxo e remar quando não der, e quando der, e quando não der, aceitar que não dá, nessa aceitação vem a compreensão e aí a libertação do desejo, né? Então, a gente mistifica muito as coisas, a gente fala logo, não tem que ter desejo, mas todo mundo tem. Então, é bobeira falar isso, né? A gente realmente precisa ter consciência dele, aceitar o fluxo, ver que alguns vão ser satisfeitos e outros não, e nessa aceitação, nesse respeito ao outro, né, você vai sempre encontrando formas mais inteligentes de se relacionar. E quando você quer porque quer, aí você vai na brutalidade, você vai na violência, você vai confrontando, você vai atropelando, e aí o desejo é fonte de sofrimento, é fonte de problema para você e para os outros, né? Então, ele é essa energia de movimento, não tem como negá-lo, mas ele demanda uma leveza, ele demanda uma liberdade, ele demanda um fluir. Se você conseguir fazer assim, ele não é um problema. Então, você falou agora em liberdade, né? Então, nós voltamos àquela pergunta inicial sobre o livre-arbítrio, né? Será que existe uma ação que seja não causal? Que quase todas as ações nossas são baseadas no desejo, ou seja, você faz uma coisa esperando ter ou um prêmio ou fugir de alguma coisa que seria uma punição. Sempre aquela, você tenta fugir da punição ou você tenta ganhar um prêmio. Então, grande parte das nossas ações são baseadas no desejo, né, ou da recompensa ou de fugir da punição. E eu gosto muito de uma frase que é atribuída ao Napoleão sobre a questão do livre-arbítrio, né? Porque as pessoas acham que são donos do seu nariz, que podem fazer o que quiser, né? E essa frase dele eu acho assim fantástica. Ele diz o seguinte: você pode fazer o que você quiser, mas você não pode escolher o que você quer. Porque o que você quer é aquilo que você já se apossou, vamos dizer assim, né? A sua mente já se apoderou do objeto do desejo. É aquele processo que a gente chama de identificação. Você se identificou com um carro bonito, com aquela casa que você queria, com o emprego que é dos seus sonhos, né? Enfim, esse processo de identificação causa apego. E aí, todas as suas ações são baseadas nesse desejo. Então, você quer alguma coisa, né? Então, você diz, eu quero e eu estou livre para decidir o que eu quero. Mas que liberdade é essa? Você, na verdade, está acorrentado aos seus desejos. Então, isso é uma coisa muito sutil, né? E às vezes, os desejos são contraditórios. Você, às vezes, quer agradar várias pessoas, você quer uma coisa que não é compatível com outra, né? Então, tem toda uma série de circunstâncias, de condições que vão criando conflitos. E esses conflitos vão gerando sofrimento também. Então, nós voltamos àquela pergunta inicial, né? Se haveria uma condição em que as nossas ações, né, fossem realmente livres, ou seja, não fossem decorrentes de uma causalidade, de uma causa e efeito condicionada, que são fruto desse apego, são fruto dessa apropriação, né, dessa identificação com os objetos do desejo. Então, isso é algo assim que nós não temos resposta para dar, não é, Marcos? Nós temos simplesmente que estar atentos, observando e verificando que, enquanto nós tivermos desejos, essa ação pura
nessa ação natural, vamos dizer assim, ela não vai ocorrer. Mas todos os grandes mestres, né, e, e o próprio Krishnamurti coloca que é possível uma ação sem desejo. Agora, como? Ele não diz como, e nós é que temos que descobrir se nós podemos vivenciar na nossa realidade essa condição de uma ação sem buscar uma premiação ou fugindo de algum. Excelente, Eduardo. Muito obrigado. Pois é, Edu, esse é um tema muito profundo, porque o desejo tem a ver com o ter. Será que nós temos alguma coisa? Será que o nosso ego, o nosso eu, acha que tem alguma coisa? Né? Todo ter é um poder temporário sobre alguma coisa. Né? Então, o desejo tem a ver com ter, com reter, que é um processo da mente. E, no fundo, nós não temos nada. Essa coisa da mente projetar a continuidade das coisas, né? Ela é uma ilusão. A gente já falou sobre isso aqui. Então, o desejo é tudo aquilo que eu quero ter, ou tudo aquilo que eu não quero ter. Aquilo que eu quero me livrar é uma forma de desejo também. Né? Então, tudo é um processo da mente, do eu, identificado com coisas transitórias. Na medida em que a gente percebe que essa vida material é transitória, que todo o poder que você tiver sobre coisas e sobre pessoas são poderes transitórios, né? Que você tem que exercer com parcimônia, você tem que exercer mais como um administrador do que como um possuidor. Né? Então, se você tiver esse cuidado e perceber que você não tem nada, né? Até o nosso corpo ele vai ser retirado a qualquer momento, a gente nunca sabe a hora. Né? A mente quer que ele dure até os 100, 120, 150, mas não vai durar, a gente sabe que não vai. Né? Qualquer a momento pode ver o cartão vermelho, fora do jogo. Né? E aí, o que você vai ter? Game over. Nada. Nada. Game over. Então, compreender a vida é compreender o desejo, porque não adianta você querer reter nada. Na hora da morte, na hora que ela chegar, você não vai levar nada. Né? O que você vai levar é o que está dentro de você. Se houver compreensão, você leva compreensão. Se houver medo, você leva medo. Se houver sofrimento, você leva sofrimento. Então, o que você vai levar é o que está dentro de você. Não é? Então, por que a gente se apega às coisas externas? Por que a gente anseia pelas coisas externas? Por que a gente está sempre correndo atrás? Não que a gente vá ser um vegetal, a gente pode continuar se movimentando também em relação às coisas externas, mas desprendido, deixando fluir, sabendo que umas vão embora mesmo, e todas vão juntas na hora de morrer. Né? Todas vão juntas. Né? Então, compreender essa transitoriedade e aceitar que a vida é isso, a vida é muito mais os processos internos que estão acontecendo dentro de você, que são o verdadeiro processo, do que as coisas externas que você tem ou deixa de ter, porque isso aí é mera circunstância transitória. Agora, o que você faz ou deixa de fazer para ter ou para não ter, o que você faz internamente, é que vai fazer a diferença, é o que vai dar a qualidade do ser que você é. Né? Então, assim, é um tema muito profundo, muito complexo, tem a ver com o eu, com o ego, com essa estrutura psicológica transitória a qual nós nos identificamos 100%, e é uma estrutura que vai ser desfeita. Chegamos ao final do nosso programa, o tema é vasto, é interessante, espero que você continue refletindo a respeito, porque é um tema que tem a ver muito diretamente com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Então, até o próximo programa.